Bom, gente, esse é o meu primeiro tutorial, então, por favor, não critiquem muito. Enfim, eu vou fazer um desenho bem simples de um personagem que eu gosto bastante, é o Wolverine, daquela época dos quadrinhos, o Cabeça de Ovo, que é aquele do uniforme amarelo. E vou dar algumas dicas pra vocês sobre o Photoshop, sobre desenho no Photoshop. Tá passando meio rápido aí, porque ia ser muito boring, muito chato se eu passasse o processo normal de desenho. Vocês iam dormir assistindo, certo? Então eu tô fazendo aí um traço, os traços do Wolverine, usei uma referência. Vocês podem ver que não tá igual o Wolverine dos filmes, né? Aquele dos quadrinhos e tal. Então eu tô tracejando bem livre, sem muito. O que eu demorei pra aprender um pouco usando tablet no computador é que você não pode ficar preso, rígido, sabe? Você deixa o traço livre, treina um pouquinho o traço antes. E. Nossa, o tamanho desse braço eu fiz meio na cagada, mas. O foco é o rosto, tá, gente? Enfim. E eu usei um pincel como se fosse o grafite. Agora eu diminuí a opacidade da primeira camada. E essa é a segunda camada. Tô fazendo ela como se fosse uma caneta. Vocês vão ver que tem muitos erros. Por exemplo, pra fazer. Tá vendo ali, ó? Faz 350 vezes o traço pra sair certo. É assim mesmo, gente. É muito bom esse lado no computador, é muito bom, porque você pode tentar milhões de vezes até você sair com a linha perfeita. Tá vendo? É assim mesmo. Se eu colocasse um áudio do Faustão falando errou, a cada linha ia ficar só o Faustão nesse vídeo inteiro. Então é assim mesmo. Agora eu tô contornando os dentes. É importante a gente tentar cobrir todo o desenho, apesar de eu não fazer isso por falta de prática, mas o certo, o melhor pra quadrinhos, por exemplo. Olha quantas vezes, gente, olha, 1, 2, 3, 4, 5. A cabeça não vai sair nunca. Tem uma hora que eu até faço uma carinha de choro aí. Enfim. E tá vendo que esse traço meu não tá 100% ainda pra quadrinhos, mas pra digital tá bom. Com os detalhes pequenos, eu gosto de usar um pincel menor. Tá vendo a barbicha dele? Algumas sombrinhas, algumas coisas, eu acho que fica legal com um pincel menorzinho. Eu tô simulando como se fosse uma caneta nanquim aqui, né? Uma 05. E acredito que fica mais legal pra gente sombrear depois. Eu passei um pouquinho rápido, você vê que às vezes muda a tela, mas acho que dá pra entender. Aí eu dei uma corrigida nesse olho, que tava um pouco grande. Agora eu vou começar a trabalhar com as cores. Criei uma camada nova para fazer as cores. Um pouquinho mais de detalhes da cabeça. Agora, lá. Começo a fazer agora a primeira camada de cor, que vai ser amarelo, que vai ser o topo da cabeça dele, parte do uniforme. Então, se você usar essa ferramentinha de selecionar, é um pouco chato, demora um pouco, mas vai valer a pena, porque depois você vai ficar com uma camada que você vai poder modificar à vontade. Se você bloquear essa camada, que é o que eu vou fazer mais pra frente, vai aparecer ali, vou mostrar pra vocês. Se você bloquear ela, você pode usar o pincel à vontade nessa camada, que o pincel não vai sair daquela área que você quer pintar. Então isso é muito bom pra gente que faz sombras depois, os efeitos. Vocês vão ver como que vai ser bem mais fácil. Fica mais à vontade. Eu vou parar de falar um pouco para vocês curtirem aí. Tá vendo a seleção e a pintura. Eu fiz o azul. Na verdade é quase preto esse azul nos quadrinhos, mas eu quis deixar um pouquinho mais claro para ficar mais visível.
Aí tem a parte da cor da pele, que eu acho que eu errei de leve. Eu percebi, fui colocar uma cor mais quadrinhos. Ele é quase rosa, sabe? De tão branco que ele é no quadrinhos. Mas eu deixei ele meio laranjinha, assim, pra ficar mais parecido com a nossa pele dos brasileiros, vai. Nossa pele latina. Eu fiz bem grosseiro o corpo dele. Bem grosseiro mesmo, só pra ter um fundo onde apoiar a cabeça. Só pra gente entender mais ou menos o conceito dessa pintura essa pintura estilo quadrinhos. É uma pintura bem simples, não tem nada de complicado nela, só a gente pegar o jeito. Aí essa boca preta ia ficar horrível. Eu deixei ela vermelhinha. Ele tinha um pouco de baba saindo da boca na minha referência, mas eu preferi não colocar baba. Pintando a gengiva, esses detalhes assim de pintar a gengiva dá bastante realidade no desenho, eu gosto bastante. O dente, nunca fazer o dente totalmente branquinho, sabe? Dá uma amarelada neles, fica mais real. Esse dente eu nem fiz a camada, só pintei ele mesmo. Agora a gente vai começar a sombrear. Pra sombrear, eu peguei cada camada. Como eu passei muito rápido, não deu pra ver. Mas eu bloqueei as camadas. Se você bloquear elas, se você ver no Photoshop, em cada camada tem alguns ícones. Se você clicar no ícone é um quadradinho, ele vai bloquear a transparência da camada. Ou seja, você pode pintar nela à vontade, tirar o pincel de dentro da camada, não tem problema. Ela não vai sair da camada. Você vai ver agora que eu tô fazendo aí, ó. Errou! Errei várias vezes. Mas tá vendo que não sai da cabeça dele o desenho ali, tá vendo? Eu tô pintando, fazendo várias experiências ali pra ver como é que vai ficar melhor essa sombra. Eu sempre pego uma cor mais saturada e uma menos saturada, quando é simples o desenho assim. E dá bem certo. Eu escureço um pouco a cor, por exemplo. Eu usei só azul claro e escuro, por exemplo. Esse azul marinho e esse azul mais escuro. Só essas duas cores. Bem simples. Que é pra dar esse sentimento de profundidade no rostinho, no rosto dele. Rostinho do Wolverine. Mas se você quiser um desenho mais complexo, você pode colocar de 3 cores aí pra cima, que fica bem legal. Eu poderia ter colocado um azul mais claro ainda e ressaltar as partes claras da máscara dele, ia ficar bem legal também. E pronto, gente, é isso aí. Aí você faz uma sombra meio que pensando nos músculos dele. E tá mais ou menos, esse tutorial tá mais ou menos, deu uma corrigida nas cagadinhas. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, curtido. Dá um like aí, obrigada, valeu!